Galerinha, olá galerinha, boa tarde. E aí, focados no Enem, vestibular se aproximando? Gente, novembro está bem em cima. Todo esforço é válido e eu estou aqui para contribuir com vocês. Mais uma videoaula do professor Alan Calvé que vos fala. Pois é, na verdade, meus amigos, a gente tem feito os aulões por aí, presencial, e tem também acompanhado o desempenho desses estudantes online, e a gente está aí focado com eles, tentando ajudar de alguma forma. O aulão, você já sabe, foi divulgado várias vezes, ele é presencial, pode ser com uma disciplina ou duas disciplinas, consociado, mas eu tenho feito mais com uma disciplina. Eu já vou para o meu segundo aulão. Então, quem tiver curiosidade de participar, interagir com o aulão, é só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. Todo mundo já sabe, está no Facebook, nas redes sociais. É o 9882467244. Repetindo meu WhatsApp, 9882467244. E essa modalidade que a gente vem fazendo, os aulões de biologia para o Enem vestibular, tem surtido efeito pelo fato das pessoas estar gostando, estar dando assistência, estar interagindo, estar pedindo que se repita, que se transforme o aulão no intensivo. Mas o aulão tem as suas características próprias. O que é o aulão, para quem ainda não sabe? O aulão nada mais é do que você elaborar uma apostila, né, como essa daqui, no caso de biologia, né, aonde você vai ter determinado período de tempo, por isso que é aulão, de 2h30 a 3, e você vai, através das questões que você separou, elaborou, vai comentar cada questão, e nesse comentário, cada questão tem vários conteúdos lá inseridos. Aí é demorado uma resposta de uma questão. Não é por si só você ler a questão, né? Aí tem as alternativas, você vai e diz qual é a letra correta. Não é isso. Não é a intenção do aulão. O aulão de biologia é diferente. Você vai comentar em uma só questão, pode aparecer vários conteúdos, né? Vários assuntos abordados. E demora cada questão. Por isso que o nome é aulão, porque é uma aula demorada. É uma aula que tem uma interação muito grande, contextualizada e ajuda muito para o Enem vestibular. Então, se você ainda não participou de algum aulão meu, de biologia, entre em contato comigo, agende-se, organize sua turma, que o período é esse. Quanto mais informações você tiver, melhor. Aulão de biologia com o professor Alan Calvé. Top de linha, participe. Mais uma oportunidade para você se dar bem nos vestibulares e no Enem. Aulão de biologia. Entre em contato com o meu WhatsApp. Entre em contato comigo nas redes sociais, no Facebook, Alan George. Estarei disponível para conversar com vocês. Próximo aulão já se aproximando. Galerinha que está focada. Vamos lá, participem. Mas sim, fiz aqui o meu merchan, né? Tudo tranquilo, tudo numa boa. E a gente vai contribuir aqui com mais umas dicas de biologia através de questões comentadas que a gente vai fazer nesse intervalo de tempo. Bom, eu escolhi aqui algumas questões, separei aqui alguns assuntos referentes aos filhos animais. Você sabe que na escala evolutiva tem os filhos animais menos evoluídos até os mais evoluídos. Tudo começa com aqueles poríferas, né? Que o próprio nome diz, como meu amigo Jubilu, que vai estar aqui em São Luís, dia 10 do mês que vem, de outubro, eu estarei presente, se Deus quiser. A gente tem um intercâmbio bacana, a gente entra em contato através de mensagem, e às vezes a gente se entende muito bem, fala a mesma língua, né? Biólogo para biólogo. Então ele vai estar presente aqui dia 10, na minha cidade, São Luís, e nós vamos estar conversando sobre, claro, biologias e sobre como é que está essa expectativa para o Enem. Jubilu estará aqui em São Luís, dia 10 de outubro. Sim, mas essa tarde maravilhosa de calor aqui na minha cidade, eu estou estudando biologia junto com vocês. E como eu estava falando, os filhos animais são dos menos evoluídos e os mais evoluídos. Jubilu fala o porífera como um filo que não tem porcaria nenhuma. Realmente, são os animais mais simples, tudo a nível celular. Mas quando se fala em porífera, por exemplo, você tem que dar um destaque para as suas células especiais, né? Que existem os amebócitos, os porócitos, os espongiócitos
Essas células, que é um animal muito simples, é realizado todas as suas funções fisiológicas, morfológicas, a nível celular. Então, se é um animal simples, é porque as suas células, principalmente esses coanócitos, que é bem visível nos vestibulares, os coanócitos, são células que existe um flagelo, que são células filtradoras. Se é um animal fixo, é um animal filtrador, o porífero é um excelente indicador de poluição. E essas células, principalmente os coanócitos, você liga com o porífera, ela é uma célula onde funciona como uma espécie de filtro. A água passa pelo corpo desses animais, entra em contato com seus poros, vai dar de encontro com os coanócitos. Aí tem um flagelozinho que promove um batimento na água, por onde a água passa. Quando a água passa, eles filtram a água, aí retém nutrientes, oxigênio dissolvido, e se tiver sujeira, como são animais filtradores na natureza, excelentes indicadores de poluição, eles vão ficar contaminados e vão aparecer na praia, na costa lá onde você mora, no seu litoral. Se surgiu porífero na praia, porque praia é aquela margem de areia, né? E o mar é onde você mergulha. Quem vai mergulhar na praia pode quebrar a cabeça, ter um traumatismo na coluna, porque você está mergulhando no seco. Então, se aparece poríferos a nível da praia, aí você já fica alerta, que pode ser um indicador de poluição, porque eles são excelentes indicadores de poluição. Isso já foi abordado no Enem, nos vestibulares. Também os moluscos, né? Também são excelentes indicadores de poluição. São filtradores, os moluscos, as ostras. A água passa pelo corpo deles também. Então, muita atenção de vocês se deliciam com essas ostras aí na orla marítima do litoral da cidade de vocês. Aqueles onde realmente tem praias, né? Porque tem cidades do Brasil que não tem praia, vocês sabem disso. Brasília é um exemplo, né? Tem que se distanciar alguns quilômetros para alcançar a região litorânea. Mas molusco e porífera, dois filos diferentes, duas evoluções de filo diferentes, com características peculiares a cada um, são excelentes indicadores de poluição. Por falar em molusca, tem uma questão bem aqui que diz assim: a produção de pérolas requer a introdução artificial de pequenas partículas estranhas no manto. Este circunda o corpo estranho e secreta camadas sucessivas de nácar sobre ele. Os animais são mantidos em cativeiro por muitos anos até que as pérolas sejam formadas. Os animais utilizados nesse processo pertencem, respectivamente, ao filo e à classe, está se falando em filo molusca, e a classe é a classe bivalva ostra, duas valvas, também chamada de pelecípoda. Biologia tem muita sinonímia, por isso que biologia se torna complexa, porque devido a essa sinonímia, sempre pedi para meus alunos para eles se basearem em um vocabulário de origem greco-latina, pedi para a professora de gramática, de língua portuguesa, uma relação de nomes de origem greco-latina. Isso ajuda muito no entendimento de biologia, porque as palavras são de origem greco-latina. E você saber na origem de uma palavra, facilmente, quando te dá aquele branco, aí você vai, corta a palavra no meio e vê o que significa o prefixo, o sufixo de uma palavra. Tipo, por exemplo, você tem pelecípoda, pelece, do grego, quer dizer machado, e poda, né, quer dizer o quê? Pés em forma de machado. As ostras, elas são afiadinhas nas suas beiradinhas, e os mexilhões, ou sururu regional, depende da região, chamados mexilhões, também são moluscos, ou sururu, aqueles pretinhos, fechadinhos, sururu no paletó, a beiradinha, a borda é bem afiadinha, parece um machado, porque eles se enterram, quando eles estão in natura, vivos, eles se enterram lá. Por isso que o nome da classe é pelecípoda. Então tem as ostras e os mexilhões. E no caso da produção da pérola, essas ostras, não todas as espécies produzem pérola, algumas, é como se fosse um grão de areia, fosse um corpo estranho para essa ostra. Mas aqui ele está falando de uma forma de criar cativeiro artificialmente a ostra para a produção de pérola. Ele não vai pegar qualquer ostra e vai cultivá-la e vai aparecer uma pérola lá. Não, depende da espécie de ostra, que vê como um grão de areia, que quer penetrar quando ela está viva, vê como um grão de areia, é um corpo estranho. Aí ela vai se defender, como todo ser vivo. Quando ela se defende, essa região do manto, que fica ali, porque o molusco tem o quê? Tem o pé,
tem a massa visceral e o manto, né? Cabeça, pé, massa visceral e o manto. O manto fica debaixo o manto, suando aqui, São Luís, o manto fica debaixo da conchazinha, aquela outra camadazinha, que o manto fica ali, o grão de areia, o corpo estranho fica entre o manto e a conchazinha mais superficial. Então esse manto, ele começa a sintetizar a substância, o nácar, que vai encobrir esse grão de areia, que é um corpo estranho para a ostra. Camada por camada, aí fica uma coisa cristalizada e vira uma pérola. Olha o comentário da questão. A classe Pelecípoda é a classe dos bivalves, a qual pertence à ostra. As pérolas, elas formam-se a partir de um grão de areia, certo? Ou de qualquer corpo estranho, interposto entre o manto e a concha. A parte mais superficial é a concha, feita de sal de cálcio, e o manto, né? O corpo estranho, ele é gradualmente envolvido por umas secreções do manto, do epitélio do manto, em um processo que representa o mecanismo de defesa do animal. Então, essa produção de pérola, falar em vestibular, ligada a algum filo, ao filo molusca, e qual é a classe? A classe Pelecípoda, também chamada de bivalva, porque tem duas valvas, as ostras, né? Duas valvas. E lembrando também que os moluscos são excelentes indicadores de poluição. O nosso atleta Zico, ex-jogador de futebol, ele já pegou uma intoxicação no passado alimentar, oriundo de alimentos do mar, né? E no caso as ostras, e quase morre. Uma intoxicação alimentar por salmonela, bactéria. A ostra é um excelente meio de cultura para micro-organismos. Então, muito cuidado onde você se alimenta, com relação tipo os mariscos, alimentos de origem do mar, e saber o que você está comendo. Muito bem? Fechadinho, contextualizadozinho? É mais assim, gente, é mais ou menos assim que é o nosso aulão de biologia. Então, não tem nada a perder você indo para um aulão, interagindo, ok? Uma outra questão aqui. Todas as características abaixo pertencem ao filo molusca, exceto, aí tem presença de brânquias. Será que tem brânquias nos moluscos? O que vocês acham? Presença de concha externa, já acabei de falar. Presença de rádula, presença de manto, ausência de celoma. Resposta correta, letra E, ausência de celoma. Mas, professor, o que é celoma? Celoma é uma cavidade de animais mais evoluídos para inserção de órgãos, compartimentos que se inserem os órgãos específicos daquele organismo. Então, o molusco ainda não tem, né, o celoma. Quer dizer, o molusco tem celoma. A ausência de celoma, todas as características pertencem ao filo molusco, exceto a ausência de celoma. Exceto a ausência de celoma. O molusco tem já essa cavidade, exceto está incorreto. Então ele pergunta aqui, todas as características abaixo pertencem ao filo molusco, exceto a ausência de celoma. Celoma não tem em filo menos evoluídos. O molusco já tem o celoma, que é para compartimento para inserção de órgãos, certo? Aí quando ele fala também aqui em uma das alternativas, também ele fala de rádula. Rádula é como se fosse uma língua que tem esse molusco, parece uma lixa, para ele raspar o alimento que está preso lá no sedimento. É a rádula, né? Rádula. O manto, já falei. Presença de brânquias para as trocas gasosas, também tem nos moluscos, né? Concha externa, é a parte mais superficial, é uma característica do molusco, a presença de concha. Lembrando, todos os moluscos possuem concha? Não. Lesma, por exemplo, é um molusco que não tem concha. A lula tem concha? Lula tem concha. Polvo não tem, mas lula tem. Lula, caiu no vestibular também. Lula tem concha interna. Resquícios rudimentares de concha. A gente, quando faz biologia, a gente faz a necropsia, a gente faz a dissecação, a gente abre os animais e a professora vai, coloca o dedinho aqui. Aí você percebe aquela coisa endurecida, formada por sal de cálcio, aquilo é uma concha interna. Então, lula, muita atenção nessa hora. Só polvo que não tem, mas lula também tem concha. E aqui a questão, ele fala que todas as alternativas abaixo pertencem ao filo molusca, exceto a ausência de celoma. Exceto a ausência de celoma. E aí? O molusco tem ou não tem celoma? Exceto a ausência de celoma. Molusco tem celoma. Já tem compartimento. Ou não? Tem sim, né? Vamos lá. Quanto à reprodução, as minhocas podem ser classificadas como
As minhocas, gente, as minhocas são hermafroditas. As minhocas são monóicos ou hermafroditas, porque o contrário de hermafroditas é dioicos, né? Tem os sexos separados, no nosso caso, de outros animais. Monóico, como as minhocas, as tênias, se pertencem ao filo dos platelmintos, são hermafroditas, monóico ou hermafroditas, tênias, né? E minhocas, que pertencem ao filo platelminto. Aí ele diz assim, quanto à reprodução, as minhocas podem ser classificadas como, resposta correta, letra D, monóicas, que são hermafroditas, com fecundação cruzada e desenvolvimento direto. Vamos explicar isso aí? Bom, fecundação cruzada significa dizer o seguinte, que as minhocas, elas não copulam. As minhocas não fazem amor, elas não têm relação sexual, elas não copulam. O que acontece é o seguinte, elas se entrelaçam. Fecundação cruzada é isso. Elas se entrelaçam nesse momento de abraço delas. Cada minhoca é uma hermafrodita, é uma monóica. Cada minhoca tem tanto glândulas sexuais masculinas quanto glândulas sexuais femininas. Que glândulas sexuais são essas? Cada minhoca tem glândula sexual masculina, testículo, glândula sexual feminina, ovário. Então, não só o indivíduo, toda minhoca ela é hermafrodita. Então ela vai e se entrelaça com a outra minhoca. Na verdade, ela é hermafrodita, mas ela precisa do parceiro sexual. Não há cópula, mas precisa. Precisa para quê? Para haver a troca de gametas. Um procura o outro, quando se entrelaça assim, um entra em contato com o outro. E as duas ficam fecundadas, é importante dizer isso. E tem uma região do corpo da minhoca que é chamado de clitelo. O clitelo é aquele anel principal que se destaca dos demais anéis. Você sabe que o corpo da minhoca é metamerizado, segmentado, formado por anéis. Daí o nome do filo Annelida. Então tem um anel principal, que é um anel que se destaca dos demais, chamado de clitelo. Clitelo. É lá no clitelo que vai ocorrer a fecundação, ou seja, vai ocorrer a união do óvulo com o espermatozoide nas duas minhocas. Então, na região do clitelo, ela fica gravídica, ocorre a fecundação. Quando ela fica gravídica, as minhocas formam um casulo. O casulo é uma estrutura que se enche, um saco que se enche de ovos. Todas as duas minhocas ficaram gravídicas, então formou um casulo, certo? Um saco cheio de ovos. Esse casulo, quando ele amadurece, quando já está cheio de ovos, ele sai do corpo da minhoca e cai no solo. Cai no solo. Se no solo ele encontrar um ambiente favorável, esses ovos vão eclodir, né? Um ambiente favorável que eu falo de temperatura, pressão, umidade, nutrientes nesse solo. Claro, se essa minhoca estiver num ambiente que não esteja com o solo adequado, umedecido, as minhocas, os anelídeos gostam de solo úmido, esses ovos não vão eclodir. E se der tudo certo, quando esse casulo, que já foi fecundado lá na fecundação cruzada, cai no solo, aí vão surgir várias minhoquinhas. É assim que a fecundação cruzada, e é assim que acontece com as minhocas que são hermafroditas ou monóicos. Olha lá o comentário da questão. As minhocas são animais monóicos, ok? Em um mesmo indivíduo existem estruturas reprodutoras masculinas e femininas, ok? Com fecundação cruzada. Ao cruzamento entre duas minhocas e seu desenvolvimento é direto, não apresenta estágios larvais. Toda vez que se falar em desenvolvimento direto, é ovo, eclodiu minhoquinha. Se fosse desenvolvimento indireto, tinha passagem de larvas, como acontece com os insetos, que tem a metamorfose, como acontece também com os anfíbios, que tem ovo e tem a larva, no caso dos girinos, né? A larva é uma fase do desenvolvimento dos anfíbios. Então, quando se fala em desenvolvimento indireto, é a presença de larvas. No caso das anelídeos, das minhocas, é desenvolvimento direto, ovo, eclodiu e minhoquinha, ok? Bacaninha o comentário? Importante também falar da importância que tem as minhocas para a agricultura. As minhocas, eu falei ainda há pouco da importância dos moluscos como indicadores excelentes de poluição da natureza. Já as minhocas, né, no caso, dentro do filo dos anelídeos, e tem a classe ainda que elas pertencem, que é a classe Oligoqueta, tem poucas cerdas, é uma das características também dessa classe que pertence ao filo anelídeos.
As minhocas são excelentes indicadores de um solo fértil. O que acontece? Bom, as minhocas, na verdade, presentes no solo, se o solo tiver minhocas, pode indicar que é um solo fértil, fertilizado. Porque as minhocas, elas formam verdadeiras galerias no solo. Elas se enterram, elas têm uma musculatura a nível da pele excelente. Se curvam, se retorcem e penetram no solo, formando galerias. O solo fica um solo aeroso, ventilado, poroso, certo? Então, no solo existe matéria orgânica ou detritos provenientes de decomposição de matéria orgânica, os detritos, que as minhocas vão se alimentar daqueles detritos, certo? Quando elas se alimentam dos detritos, elas eliminam fezes, que é chamada de humus. Mistura o humus, que são as fezes da minhoca, com os detritos orgânicos, e isso forma uma matéria orgânica que alimenta o solo fica fertilizado. Então, o solo onde tem minhocas é indicativo de um solo fértil, bom para a agricultura. Então, está aí uma das importâncias que tem das minhocas, dos anelídeos, contextualizando. Ecologicamente correto, certo? Muito bem. Vamos ver mais uma questão? Bacana? Mais ou menos assim que é o aulão. Às vezes a gente comete aqui uns pequenos erros, isso é natural, agora, às vezes a gente precisa interpretar melhor, mas é assim que acontece. Mas é bem proveitoso, né? E quando o aulão é presencial, a gente interage, os alunos também, porque hoje assim, o professor atual é o professor que ensina aprendendo. Não existe aquele professor dono do conteúdo, não. A interação é importante que ocorre em sala de aula. Mais uma questãozinha para a gente fechar, beleza? Vamos lá. No passado, não muito distante, um tipo de animal, correto? Era vendido em barbearias e em boticários para se fazer sangria. Muito bem, acreditava-se que a sangria feita por esses animais podia curar uma grande série de males que afligissem uma pessoa. Muito bem, que animal era utilizado e qual filo pertence? Sem pestanejar, gente, é o anelídeo, o sanguessuga. Falou em sangria, o sanguessuga, antigamente, na medicina, pertence ao filo anelida. Olha, vejam bem, ainda há pouco eu falei minhocas, pertence ao filo anelida, que pertence a uma classe chamada de oligoquetas, poucas cerdas ou cerdas. Cerdas são pelos do latim, certo? São estruturas que parecem pelos. Na verdade, é só para ajudar as minhocas a se fixarem. Não é para locomoverem, porque as minhocas têm um corpo bem muscular, que elas se movem e acabam se locomovendo. Se contrai e acaba se locomovendo. Essas cerdas é mais para fixação. Então, as sanguessugas pertencem a uma classe chamada de que não tem cerdas. São aquetas, A de negação. Escreve-se achaeta, aqueta. Também chamado de hirudíneos, certo? Então, os sanguessugas são hematófagos e a medicina oriental e a medicina mais antiga, antigamente utilizava essa sangria, que era colocar as próprias sanguessugas no corpo das pessoas, várias sanguessugas, e elas se alimentavam do sangue. Ah, professor, e aí as pessoas não morriam? Era um tratamento. Como é que acontecia isso? É o seguinte, não seria interessante para a sanguessuga se alimentar do sangue, certo? E o sangue estancasse. Ou seja, coagulasse. Aí não ia mais sair do orifício sangue para se alimentar. A natureza é perfeita. Se Deus existe, você vai comprovar biologicamente isso também. As sanguessugas, elas têm um princípio ativo anticoagulante natural na sua saliva. O nome da classe hirudinos vem de hirudina, que é uma proteína anticoagulante. Quando esse animal está se alimentando do sangue da pessoa, o sangue flui normalmente, sai, não coagula, não estanca, não para de sair. Então ela continua se alimentando. Várias sanguessugas se alimentando. Antigamente, quando se tratava de pressão alta, que era o excesso de sangue circulante, então esse sangue circulante, ele diminuía mais o seu fluxo e a pressão diminuía. Era um tratamento natural com sanguessuga. Tratamento para a pressão alta antigamente não era esses comprimidinhos aí não, era sanguessuga mesmo, a medicina antiga. Ainda hoje se usa no Oriente, então é sanguessuga. Então elas têm as ventosas que fixam a pele da pessoa e começam a se alimentar do sangue. Esse era o tratamento da medicina antiga. O nome científico da sanguessuga, sabe qual é? Curioso, biologia. Hirudinus medicinalis, porque vem de medicina. Está aí, ó. Agora vamos ver o comentário da questão que o livro traz. Eu faço o meu comentário, mas eu também leio o comentário que o livro traz para a gente, né? Trata-se
da sanguessuga, animal que pertence ao filo dos anelídeos. As sanguessugas podem ser classificadas dentro de seu filo como aquetas, já tinha comentado, né? Ou iridíneos, por não apresentarem cerdas. Fechado? Mais uma questãozinha? Então vamos mais uma, né? Vamos mais uma. Vamos aqui, vamos lá. Essa é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Tem alguém de Mato Grosso do Sul assistindo? A videoaula do professor Alan Calvé? Então vamos lá. Quando um determinado organismo é triblástico, 3 folhetos germinativos embrionários, celomados, quer dizer, tem cavidade para inserção de órgãos, são celomados, já mais evoluído, né? Com sistema bilateral, bilateral, tem 2 metades especularmente iguais, tem simetria bilateral e tem assimétricas ou simetria radial no caso das estrelas do mar. Mas simetria bilateral que forma 2 metades especularmente iguais. No plano longitudinal você divide, olha aqui, ó, um pedaço de nariz do professor para lá, um pedaço de nariz do professor para cá, um olho do professor para lá, um olho do professor para cá, uma orelha do professor para cá, outra orelha do professor para cá, um braço para cá, outro braço para lá. Plano longitudinal, 2 metades especularmente iguais. Isso é simetria bilateral em alguns animais, outros não têm bilateral. Então, quando um determinado organismo é triblástico, 3 folhetos germinativos, ectoderma, endoderma, mesoderma, com simetria bilateral e o corpo segmentado em metâmeros, segmentos, anéis, tem animais que têm o corpo divididinho aqui, no caso metâmeros. É correto afirmar que esse animal pertence ao qual filo? Resposta correta, Annelida. Dentre as alternativas apresentadas, a descrição se aplica apenas aos animais da filo Annelida. Triplástico, celomado, com simetria bilateral. Você pega uma minhoca, você corta ela no plano longitudinal. Perfeito. 2 bandas de minhoca para um lado, né? E o corpo segmentado em metâmeros ou anéis. Só uma curiosidade. Metâmeros são chamados de anéis nos anelídeos. Isso é um detalhe importante. Metâmeros são chamados de anéis nos anelídeos. O próprio nome já diz, do filo. Mas nos platelmintos, que também tem um corpo segmentado, exemplo de platelmintos, tênias ou solitárias, certo? Exemplo de platelmintos, tênia ou solitárias. Bom, nos platelmintos, o corpo também é formado por metâmeros, mas não são anéis, são chamados de proglotes. Imagine vocês que uma tênia ou solitária também é uma hermafrodita, mas só que ela não faz fecundação cruzada como as minhocas, elas fazem autofecundação, então não precisa nem de parceiro. Uma tênia, uma solitária se autofecundar, já pensou uma solitária gravídica? Todos aqueles segmentos ou proglotes ficam cheios de ovos. Imagine a quantidade de vermezinhos que vai sair junto com as fezes. Falou? Contextualizado? Biologia é vida. Olha o sapinho lá da marca registrada do professor. Valeu! Aulão de biologia. Preparem-se.